A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Eu quero trazer aos irmãos, com muito amor, com muito respeito, 10 razões porque eu devo orar noutras línguas. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 14, 18, ele nos diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Então a minha meta, querido, não é entrar em debate, não é confrontar a fé de ninguém, mas para as pessoas que têm um desejo, acreditam, creem, é uma orientação para que você possa colocar em prática. Quando eu oro em línguas, eu estou destruindo as fortalezas do passado. Existem muitas fortalezas na mente humana, traumas. E a oração em línguas, ela tem uma função tremenda. Operando milagres no presente e estabelecendo o seu futuro. Então, quando oro em línguas, estou destruindo as fortalezas do passado, operando milagres no presente e estabelecendo o meu futuro. 10 razões porque devo orar em línguas. Se você não crê, eu tenho maior respeito por todas as denominações e não é debate. 1 Coríntios 14, 1 a 4 e o versículo 18. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Primeiro ponto. Línguas é sinal inicial para comprovar que fui batizado no Espírito Santo. Atos 2, versículo 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falavam. Segundo ponto, as línguas são para edificação espiritual. 1 Coríntios 14, versículo 2 e 4 e o versículo 14. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Terceiro lugar, as línguas me relembram a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Atos 10, 46. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios,
porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Aqui é Cornélio e sua casa. Eram gentios. E aí não teve como eles falar que não era Deus. Quarto lugar, orar em língua é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27 a 27 e 1 Coríntios 14, 14. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, significa incapacidade de produzir resultado. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Sabemos pedir em nome de Jesus ao Pai, mas não como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, de fato, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí é onde você tem que trabalhar na tua mente. Quinto lugar, orar em língua estimula a nossa fé. Judas 3 e 20. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí ele vai falar que entrou realmente pastores, pessoas, que adentrou realmente ali na igreja e acabou com a fé dos santos. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Sexta razão, orar em línguas é um meio de nos manter livres da contaminação do mundo. 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Não é para as pessoas saberem que você vai se edificar. Sétimo lugar, orar em língua nos capacita a orar por aquilo que desconhecemos. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oitavo lugar, oitava razão, orar em línguas dá refrigério espiritual. Isaías 28, versículo 11 e 12. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Nona razão, orar em línguas você dá graças a Deus com perfeição. 1 Coríntios 14, versículo 15 a 17. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Doutra maneira, se tu bendizeres com espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, amém? Sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Porque para tua edificação
o dom de línguas. 10º lugar, falar em línguas submete a nossa língua à sujeição do Espírito. A palavra de Deus diz que não tem homem que doma a língua. Ela põe fogo até no inferno, tanto amaldiçoa como abençoa. Mas quando você ora após hora, noutra língua, você domina, o Espírito Santo de Deus te ajuda e você domina o teu linguajar. Tiago 3:8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Então está aqui, querido, 10 razões porque eu devo orar noutras línguas. Isso é algo que Deus colocou na minha vida e cada um tem o direito de crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. Não é para debater, mas simplesmente para orientar aqueles que verdadeiramente acreditam que o dom de outras línguas, a edificação espiritual está à disposição da igreja. Eu quero também remende aqui, se você tem o desejo de agendar o conferencista J.C. Machado para algum trabalho de curas, milagres e batismo com o Espírito Santo, entra em contato no 14 997479286. É pela Vivo. Ou pela TIM 14 981513961. É um trabalho de curas, milagres e batismo com o Espírito Santo. Que Deus os abençoe, que Deus possa resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Fiquem na paz do Senhor, que Deus os abençoe.